Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo de número 35 a 40. A palavra do Senhor nosso Deus diz assim: Quando amanheceu, os pretores enviaram oficiais de justiça com a seguinte ordem: põe aqueles homens em liberdade. Então o carcereiro comunicou a Paulo estas palavras: os pretores ordenaram que fosseis postos em liberdade. Agora, pois, saí e ide em paz. Paulo, porém, lhes replicou: sem ter havido processo formal contra nós, nos açoitaram publicamente e nos recolheram ao cárcere, sendo nós cidadãos romanos. Querem agora, às ocultas, lançar-nos fora? Não será assim. Pelo contrário, venham eles e, pessoalmente, nos ponham em liberdade. Os oficiais de justiça comunicaram isso aos pretores, e estes ficaram possuídos de temor quando souberam que se tratava de cidadãos romanos. Então foram ter com eles e lhes pediram desculpas, e relaxando-lhes a prisão, rogaram que se retirassem da cidade. Tendo se retirado do cárcere, dirigiram-se para a casa de Lídia. Vendo os irmãos, os confortaram. Então partiram. Vamos orar, irmãos. Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra que nos é dada, pela leitura do texto, pela exposição. Pedimos iluminação, pedimos que o Senhor fale ao nosso coração. Nos instrui, ó Deus, pelo texto, nos dá a contemplar as maravilhas da tua lei. É o que oramos e pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, pregar o Evangelho traz consequências de forte oposição e perseguição por parte daqueles que não o recebem. E o apóstolo Paulo não se preocupava com essas consequências. Nós estamos aqui no contexto da segunda viagem missionária do apóstolo Paulo, e nós vemos aqui na prática que Paulo estava feliz em participar da humilhação de Cristo. Nós vimos Paulo no cárcere, com os pés no tronco, louvando a Deus e Deus o livrando ali juntamente com Silas, por meio daquele terremoto ali na ocasião da conversão do carcereiro. Nós vimos como esses homens se regozijavam em servir a Cristo, em preencher nos seus corpos o que resta das aflições de Cristo. E Paulo fala sobre isso em Colossenses 1, 24. Dessa maneira, o apóstolo Paulo ele era plenamente consciente desse padrão de chegar numa cidade, pregar o Evangelho. Alguns criam e aceitavam a pregação, indo a Cristo, se arrependendo, mas uma parte se revoltava e levantava tumultos e perseguições. Paulo não era pego de surpresa, irmãos, com estas circunstâncias. Não é isso que vemos nas Escrituras. E em meio a essas circunstâncias, Paulo estava cumprindo o seu ministério, plantando igrejas, e é em meio a essas circunstâncias que igrejas foram plantadas. Em nosso texto, nós temos o encerramento aqui desse capítulo e o relato da plantação da primeira igreja na Europa, no contexto, como já falamos, da segunda viagem missionária. Nós já observamos, então, na plantação dessa igreja, a conversão de Lídia e da sua casa. Em seguida, nós observamos a libertação e salvação daquela jovem possessa de espírito adivinhador. Observamos, por último, a conversão do carcereiro e da sua casa, que também se alegrou no Senhor e foi batizada. E é possível que dentro desse intervalo, desse contexto, outros tenham sido alcançados para o Evangelho,
não há detalhes desse período em que Paulo permaneceu pregando. O fato é que uma igreja foi estabelecida ali na cidade de Filipos, e nós estamos no final desse momento em que Paulo, em primeira instância, trabalhou naquela cidade, e nós vemos então a despedida da cidade de Filipos aqui no nosso texto. Despedida que acontece na casa de Lídia, onde a igreja se reunia ali naquela cidade. Na sequência, Paulo irá para as próximas cidades, Tessalônica, Atenas e Corinto, mas nós vamos então aqui ainda trabalhar o final do capítulo 16. Irei caminhar nesse texto a partir do tema sofrimento e plantação de igreja. Em primeiro lugar, irmãos, nós veremos no verso 35 e 36 a ordem de libertação de Paulo e Silas. Então, aí no nosso texto, verso 35 e 36, nós temos aí a ordem dos magistrados, dos pretores, das autoridades, que enviaram os oficiais, que eram aqueles homens lictores que usavam aquelas varas para açoitar aqueles que eram julgados. Então, as autoridades enviaram esses oficiais com a ordem: põe aqueles homens em liberdade. E no verso 36, o carcereiro comunicou a Paulo estas palavras: os pretores ordenaram que fossem expostos em liberdade, agora, pois, saí e ide em paz. Tudo aconteceu muito rapidamente aqui nesse evento que observamos da conversão do carcereiro, e agora, já bem rápido, acontece a ordem para a libertação dos pregadores, dos ministros. Então, muita coisa aconteceu em 24 horas. Paulo expulsou um demônio, depois rapidamente foram acusados ali pelos donos daquela serva, presos e severamente açoitados e encarcerados naquela prisão. Observamos aquele evento cantando louvores ali, adorando a Deus no meio da noite. Um terremoto sobreveio à cidade, atingindo a prisão e ali então dando oportunidade até daqueles presos fugirem da prisão. E então eles não fugiram, todos estavam na cela. O carcereiro quase se suicidou, mas foi humilhado, quebrantado, convertido. Os seus familiares também ouviram a pregação do Evangelho. E então tudo isso aconteceu de modo muito rápido, em muito pouco tempo, pela ação do Espírito de Deus, pela ação do Senhor. E agora as autoridades que mandaram prender os ministros, os pregadores, dão ordem de soltura, de libertação, bem cedo do dia seguinte, sendo já dia, o texto diz aí no verso 35, quando amanheceu, sendo já dia, a ordem para a libertação dos pregadores. Nós não sabemos exatamente o porquê, o que é que acontece para uma mudança tão rápida destas autoridades. Alguns comentaristas entendem que o terremoto que aconteceu na cidade foi sentido, e como eram pagãos idólatras, talvez pensaram que os deuses não aprovaram o que eles fizeram, prendendo os pregadores, ou pensaram melhor e viram que quebraram as leis de Roma e viram que foram precipitados e de fato, foi bem rápido. No outro dia já deram uma ordem de soltura, nós não sabemos exatamente, mas o fato é que o nosso texto diz no verso 35 que foi dada a ordem por meio dos oficiais para que fosse dito ali ao carcereiro e aos presos que poderiam sair em paz e estavam então livres. A mensagem era: libertem esses homens, soltem esses homens. E o carcereiro, então, que vimos, foi convertido. Os presos não fugiram, né? Paulo, Silas não fugiram, para não complicar a vida do carcereiro. Sabemos que o carcereiro tinha, sob pena de morte, a obrigação de manter os presos ali. Isso traria graves problemas para o carcereiro, presos fugindo. Então, os discípulos e os presos permaneceram ali,
E a ordem então chega para que Paulo e Silas fossem soltos. Então a ordem foi essa. De fato, eles prenderam esses homens sem investigar quem eram, de onde era a sua cidadania. De fato, sabiam que eram pregadores, mas sem investigar se de fato talvez fossem cidadãos romanos. E de fato eram, e com isso eles quebraram a lei romana ao prender Paulo, especialmente. É evidente que Paulo diz isso, ele é cidadão romano, tudo indica por direito de nascimento, Paulo é cidadão romano. Muitos entendem que Silas também é cidadão romano, e então aquelas autoridades quebraram o direito, e o mínimo que deveriam fazer era pedir desculpas publicamente, ir ali e pedir desculpas. Eles vão fazer isso mais à frente. Nós veremos que mais à frente isso será feito, mas não num primeiro momento. O interessante aqui ainda, nessa questão da soltura, da libertação dos pregadores, da ordem de libertação de Paulo e Silas, o interessante é que certamente o carcereiro ele ficou animado em poder dar essa mensagem para os seus irmãos. Agora, um homem convertido, e tinha essa mensagem, poderia passar essa mensagem: vão em paz. Mas, para a surpresa do carcereiro, o apóstolo Paulo, ele não aceita a libertação e ele, como veremos aqui, irá alegar injustiça e exigir que as autoridades se apresentem pessoalmente para, então, anunciar a liberdade destes presos. Então, aqui nós chegamos ao nosso segundo ponto aqui. Em segundo lugar, então, nós veremos aí no verso 37 que Paulo busca justiça muito mais do que liberdade. O interesse do apóstolo Paulo, então, é que a justiça seja feita muito mais do que uma liberdade rápida ali e tudo mais. Então, no verso 37, Paulo, ele responde, ele diz, ele replica: sem ter havido processo formal contra nós, nos açoitaram publicamente e nos recolheram ao cárcere, sendo nós cidadãos romanos. Querem agora as ocultas lançar-nos fora? Não será assim, pelo contrário, venham eles e pessoalmente nos ponham em liberdade. Não houve inquérito, não houve então investigação, não houve julgamento do caso pela pressão dos donos daquela serva, daquela escrava possessa de espírito adivinhador. As autoridades então agiram ali, atropelando todo o processo legal, e agora secretamente queriam libertar os pregadores, e Paulo não poderia ir em paz, irmãos. Paulo não poderia sair em paz, porque de fato não há paz sem justiça. E é nesse momento então que Paulo revela: somos cidadãos romanos. Vocês, além de não terem feito o processo legal, devido processo legal, vocês açoitaram, humilharam cidadãos romanos. E não tem desculpa para isso. Era o dever destas autoridades averiguar estas coisas. A ignorância deles quanto à cidadania romana de Paulo, isso não anula a sua culpa, não anula então de fato o grande risco em que eles se colocaram, porque muitos relatam que cidades perderam então o status que possuíam no Império Romano devido a esse tipo de tratamento com os cidadãos romanos. Então Paulo ele não aceita simplesmente sair em paz sem que a justiça fosse feita. Paulo então ele confronta e ele deseja que a justa reparação seja feita. Publicamente, o nome do Evangelho foi envergonhado. Os pregadores do Evangelho foram humilhados em praça pública. As pessoas sabiam, foram presos. O homem de Deus, o homem de Deus e o pregador ali, os homens no caso, né, e o seu auxiliar foram presos.
e isso traz uma vergonha ao Evangelho. As pessoas guardariam na memória aquela imagem dos servos de Deus sendo encarcerados, e era necessária uma reparação pública também, que as pessoas soubessem que houve um erro, tanto na questão da lei de Deus, porque prenderam pregadores, mas também na lei romana. Paulo não tolera a injustiça. Porque, meus irmãos, nós como crentes, o apóstolo Paulo, o povo de Deus, nós servimos a um Deus justo, a um Salvador que é justo. O Senhor é um Deus santo. E os crentes, nós crentes, também devemos amar a justiça. Então, Paulo aqui, ele não tolera, e nós não devemos também, pela graça de Deus, não devemos tolerar essa injustiça, que foi uma quebra tanto da lei de Deus, mas também da própria lei romana. A lei romana, do VI ao II século, protegia os cidadãos romanos de açoites públicos, encarceramento e morte sem julgamento apropriado. Ok, se mereciam punição e morte, deveriam ser punidos, mas sim, deveria haver um julgamento apropriado. A única exceção para que isso acontecesse, então, é que houvesse um julgamento e o tribunal, então, anunciasse a pena corretamente. Eles deveriam ter realizado um julgamento segundo a lei. Eles não poderiam ter cedido à pressão da multidão, daqueles que queriam, então, dar fim aos discípulos, e eles foram profundamente humilhados, uma surra em público, um cárcere terrível, ali os seus pés no tronco, tudo aquilo que nós já observamos. Agora, uma pergunta vem ainda a nós aqui: por que é que Paulo ficou calado? Por que é que Paulo não gritou no exato momento em que aquela injustiça estava sendo feita? Sou romano. Talvez aquilo interrompesse imediatamente. Claro, havia uma turba, havia uma multidão, talvez não fosse ouvida em meio a toda aquela confusão, mas o fato é que deixamos aqui essa pergunta e pretendo sim, irei responder no final essa questão. O fato é que Paulo não falou nada enquanto estava sendo açoitado e poderia muito bem ter dito que era cidadão romano. Mas o ponto, irmãos, e sim, é o ponto aqui do nosso argumento. O que acontece, irmãos, é que Paulo não se esquiva de sofrer pelo Evangelho. Paulo é consciente de que essas coisas aconteceriam. E Paulo não é apressado em fugir do sofrimento pela causa de Cristo, para a glória de Deus e para o bem da igreja. Então o ponto é esse, tudo indica possivelmente, a ideia realmente é que Paulo ele não usou de modo imediato. Ele iria usar, e ele usa agora, a sua cidadania no momento mais adequado para a glória de Deus e para o bem da igreja. E em terceiro lugar, irmãos, nós vemos dos versos 38 em diante que os magistrados são vencidos pela verdade. Verso 38, então, em diante, o texto diz que os oficiais comunicaram isso aos pretores, que eles haviam sido injustos e açoitado e prendido um cidadão romano. E veja, estes ficaram possuídos de temor quando souberam que se tratava de cidadãos romanos. Paulo está no controle completo da situação, ele sabe que aquelas autoridades erraram, ele sabe o que está fazendo agora, invocando este fato de que é um cidadão romano e de que eles tinham que corrigir aquilo. Um erro público deveria ser corrigido publicamente. Isso chega aos ouvidos dos magistrados e quando eles ouviram que maltrataram, humilharam cidadãos romanos, eles ficaram em extremo preocupados e aí sim foram até a prisão. E o texto nos diz que eles relaxaram-lhes a prisão e eles pedem aos pregadores, aos ministros que então se retirassem da cidade, talvez com medo de maiores problemas e de novos tumultos acontecendo ali na cidade. Então Paulo e Silas, irmãos, eles vencem aquelas autoridades usando o direito, usando o seu direito romano ali, fazendo a justiça, agindo de modo
justo, e aceitam o pedido para partir. Eles aceitam sim, cumpriram ali a sua tarefa, uma igreja está plantada, há uma igreja que se reúne ali na casa de Lídia, e então é hora de partir, de ir avante para próximas cidades, que é o que vemos aí no verso 40, que relata essa despedida desse trabalho inicial realizado em Filipos. O verso 40 diz então: tendo-se retirado do cárcere, dirigiram-se para a casa de Lídia, e vendo os irmãos, os confortaram, então partiram. Então, todo esse sofrimento que vemos aqui na plantação dessa igreja, tudo isso que Paulo passou, tudo isso, irmãos, no interesse do bem da igreja, do seu estabelecimento, pensando no seu futuro, Paulo não permitiu que aquela injustiça ficasse sem ser tratada. Paulo, então, tratou com as autoridades e, em seguida, então, Paulo visita aqueles irmãos e Paulo os encoraja. Paulo, claro, ainda estava dilacerado pelos açoites, ainda não em plenas condições de continuar imediatamente a viagem. Ele, então, vai à casa de Lídia, Lucas está ali, os outros companheiros, Timóteo está ali aguardando, e então eles desfrutam de comunhão com os irmãos, de cuidados ali no seu corpo ainda, e ministram a necessidade espiritual daquela igreja antes de sua partida. Ou seja, uma igreja foi plantada. Em meio a sofrimento, Deus concedeu essa graça. Paulo, então, pela graça de Deus, a sua equipe alcança esse triunfo. Sim, em meio a toda essa confusão que vemos aí, o Senhor permitiu e quis assim, uma igreja permanece ali, reunida na casa de Lídia, e então isso é algo maravilhoso que vemos aqui no final desse capítulo. Irmãos, diante disso ainda quero trazer algumas aplicações para nós meditarmos e aplicarmos às nossas vidas. Por tudo isso que vimos, irmãos, no texto, na passagem, aqui na plantação dessa igreja de Filipos, nós não devemos esquecer que é desse modo que o Evangelho foi pregado e igrejas foram plantadas, e que a bênção do Evangelho chegou até nós. Foi desse modo, com oposição, seguindo esse padrão, o Evangelho é pregado, como vimos. Paulo sabia disso, se expôs a isso, a esse sofrimento, e por meio da coragem de homens como estes, o Evangelho influenciou a cultura, as sociedades, e o Evangelho chega, a bênção do Evangelho chega até nós hoje. Sproul, comentando este texto, ele diz o seguinte: não teríamos a liberdade que temos se não fosse por pessoas como Paulo, Silas, Timóteo e Lucas, que foram de cidade em cidade no mundo antigo, sendo espancados com varas e apedrejados, quase ao ponto de perder suas vidas e lançados na prisão. Irmãos, quase Paulo perde a sua vida. Nós não devemos minimizar o sofrimento que Paulo passou aqui, pelo contrário, foi algo terrível. Ele arriscou a sua vida pelo bem daquela igreja, pelo bem daqueles irmãos. Então, a igreja de Cristo, o reino de Deus, desde os seus primórdios, ele foi estabelecido dessa maneira. Irmãos do passado abraçaram o sofrimento em prol do reino de Deus. E como afirmamos então, o meu argumento é que, por conta disso, Paulo não foi rápido em alegar a sua cidadania, para não parecer que tinha medo de sofrer pelo Evangelho. Matthew Henry, ele comenta sobre um romano chamado Túlio, que em um de seus discursos contra Verres fala de certo Gânios, a quem Verres ordenou que fosse açoitado na Cilícia. E ele diz que enquanto Gânios estava sendo chicoteado, ele clamava nada mais do que civis Romanus sum, eu sou cidadão de Roma. Então haviam exemplos disso.
de pessoas que foram açoitadas, cidadãos romanos, e que no exato momento clamavam. E Paulo poderia muito facilmente ter feito isso. Então, nós não devemos esquecer de que, de fato, esse sofrimento, tudo isso compõe e faz parte, sim, da nossa vocação como igreja. Esses irmãos passaram por isso e nós não devemos pensar que será diferente conosco hoje em dia. Então, em primeiro lugar, aqui aplicando, não esqueçamos jamais de que assim igrejas foram plantadas por meio de sofrimento e de amor que se submete a sofrer pela causa do Evangelho e por amor aos eleitos de Deus. Também vimos aqui que uma igreja foi plantada, ainda que muitos não se arrependeram. Então, um pequeno núcleo foi formado ali, Lídia, sua família, aquela serva liberta daquele espírito adivinhador, o carcereiro e sua família. Mas por que Paulo não permaneceu ali naquela cidade? Porque não houve arrependimento naquela cidade de maneira ampla. Se os magistrados tivessem realmente se arrependido, eles não teriam ordenado que os pregadores saíssem daquela cidade. Eles não teriam pedido isso, mas teriam pedido: permaneçam, preguem mais, falem mais sobre Cristo, sobre o caminho da salvação. Então, sim, o Evangelho está sendo pregado em meio a sofrimento e nós sabemos que muitos não se arrependem e a sua vontade até é que não haja pregação, que os pregadores possam ir para outro lugar. E nós não devemos nos surpreender com isso, não devemos esquecer disto que vemos nas Escrituras, na plantação de igrejas. Também vemos um terceiro ponto, é que o que levou Paulo a sofrer e a ministros de Deus a sofrerem dessa maneira foi o amor de Cristo. O modelo de Paulo, irmãos, é o amor de Cristo. Paulo está agindo como imitador de Cristo, que sofreu em benefício dos seus eleitos, dos seus irmãos. Cristo veio a esse mundo, viveu toda uma vida de serviço. Toda a vida de Cristo, do seu nascimento à sua morte, foi uma vida de amor, de serviço. Ele obedeceu à lei por amor a mim e a você. E esse é o padrão, então, também que Cristo nos dá. Paulo é imitador de Cristo, nos chama a ser imitador de Cristo. Há um sentido que nunca seremos como Cristo, perfeito neste amor, mas ele é o padrão, ele é o modelo, esse é o tipo de amor que devemos ter pelos nossos irmãos e pela igreja. Ao ponto de Paulo, como que não morreu, porque Deus o preservou, mas ele entregou a sua vida ali em serviço a Cristo, sofrendo pelo bem da igreja, pelo bem daqueles irmãos. E os irmãos também, claro, manifestaram amor a Paulo e a sua equipe, cuidando das suas feridas. E houve então, e nós vemos na carta aos Filipenses, todo o amor que havia entre Paulo e aquela igreja, e como depois aquela igreja também manifestou amor, através da assistência ao apóstolo Paulo nas suas necessidades. Há um elo de amor, e então o motivo de tudo isso é Cristo, é o modelo de Cristo Jesus. Também nós aprendemos aqui que nós precisamos de encorajamento para cumprir a tarefa devido ao sofrimento envolvido. E essa igreja de Filipos viu o sofrimento de Paulo e ao despedir-se desses irmãos, no verso 40, nós vimos aí que vendo os irmãos os confortaram. Então, certamente Paulo instruiu essa igreja sobre essa realidade do sofrimento e de tudo isso que eles puderam ver, eles foram confortados e orientados a, de fato, entender que estas coisas são assim. E uma quinta aplicação que nós podemos observar neste texto, algo muito interessante que podemos aplicar à nossa vida prática como cidadãos dessa terra. Nossa cidadania celestial não anula a nossa cidadania terrena. Nós temos deveres e direitos religiosos no reino de Deus, mas nós também somos cidadãos desta terra e temos
direitos e deveres civis. E nós devemos, de modo justo, lutar por esses direitos, especialmente quando a glória de Deus está em jogo e o bem da igreja. Então, houve momentos em que Paulo abre mão dos seus direitos. Paulo fala disto em suas cartas. Houve momentos em que Paulo sofreu dano e abre mão dos seus direitos. Mas aqui Paulo não faz isso, ele alega a sua cidadania, ele exige que as autoridades deveriam vir pessoalmente libertá-lo do cárcere. Ele exige que fique claro para a cidade de Filipos que houve uma injustiça, que eles de fato quebraram a lei, que eles maltrataram e humilharam um cidadão romano e, claro, um servo do Senhor. Então, há momentos que nós, como cristãos, e o ministério exige justiça. E principalmente pensando no bem, no futuro daquela igreja, para que o testemunho da igreja, para que de fato as pessoas da cidade pudessem saber que houve um grave erro cometido e que foi pela graça de Deus reparado. Então, sim, nós como cidadãos desse mundo, nós precisamos e devemos muitas vezes, em nome da justiça, exigir direitos, ao que vemos aqui Paulo fazendo aqui no momento adequado, específico, com muita sabedoria. Então, e com isso a sua honra e dos seus companheiros ali pregadores foi recuperada. E isso também foi bom para a igreja, para a sua proteção ali no seu início, nos seus primórdios. E então isso nós devemos também agir dessa maneira para o bem da igreja dos nossos dias também, amar a justiça, servimos a um Deus justo, devemos sim nos indignar com a injustiça e exigir para a glória de Deus, em ocasiões adequadas, que a justiça seja feita para o bem da igreja e para o bem dos eleitos do Senhor. Então, meus irmãos, em meio a muito sofrimento, essa igreja foi plantada pela graça de Deus e nós não devemos esquecer isso. Então, a pregação do Evangelho, sim, em meio a sofrimento, mas pela graça de Deus, sua obra é feita e o Senhor estabelece o seu reino, igrejas são plantadas para Cristo. Que o Senhor nos abençoe e aplique a sua palavra aos nossos corações. Amém. Meus irmãos, vamos ficar em pé, vamos orar nesse momento. Peço que os irmãos se coloquem de pé. Senhor, nós te louvamos nesse dia do Senhor, na tua presença, diante também da tua palavra. Te agradecemos, ó Deus, por esse relato, por saber, ó Deus, que o Senhor, em meio a todas essas circunstâncias, abençoou, ó Deus, a pregação e abençoou os esforços dos teus servos e foi da tua vontade, ó Deus, que aquela igreja fosse estabelecida. Também nos dá a considerar nestas coisas, reconhecer, ó Deus, que também em nossos dias sofreremos, teremos lutas contra o pecado, contra o mundo, contra Satanás. Nos ajuda a permanecer firmes, a não nos esquivarmos da nossa vocação, e que em meio, ó Deus, a todas as circunstâncias que haveremos de passar como servos teus, pedimos que o Senhor abençoe, ó Deus, a tua igreja, que o Senhor estabeleça, ó Deus, o teu reino nessa terra. Abençoa, Pai, cada igreja fiel a ti, cada congregação do Senhor, e também pedimos que o Senhor abra portas para a pregação do teu evangelho em outros locais que necessitam ter igrejas ali estabelecidas. Assim vem o teu reino, ó Deus, nesses nossos dias. Dá-nos uma semana abençoada, dá-nos graça durante essa semana, nos dá lembrar daquilo que ouvimos aqui, meditar na tua palavra, ter momentos particulares de comunhão contigo, te adorar em família, e que assim o Senhor possa atrair outros também à comunhão da tua igreja aqui nesta cidade. Assim oramos, pedimos tua bênção no nome de Jesus Cristo. Amém.